Estamos de volta com o Panorama, que hoje fala sobre a fobia social. Em nosso estúdio, o psiquiatra Felipe de Freitas e a psicóloga Luciana Carvalho Rocha. Felipe, qual que é a causa da fobia social? Existe uma causa? Existe algo que possa soltar o gatilho, vamos dizer assim? Na verdade, são várias causas, né? A influência genética existe, mas também existem os fatores ambientais, né? Desde o nascimento até o correr da infância e da idade adulta. A genética responde por 20 a 40% da influência, né, no total, e os fatores ambientais pelos outros, aproximadamente 70%. Ou seja, eu queria falar um pouquinho desses 20 a 40%. Se um pai ou a mãe teve ou tem fobia social, a chance da criança ter aumenta. Sim, aumenta. Há o que fazer? Há alguma coisa preventiva para se fazer ou tem que se esperar para ver se aquilo acontece para tomar alguma providência? Não, na genética, às vezes, não há muita forma de interferir diretamente, mas nós podemos tentar controlar o ambiente. Né? Os pais se cuidarem da saúde mental, né? Eles tentarem fazer, caso necessário, o tratamento deles corretamente, né? Eles não demonstrarem tanto a criança ou adolescente, filho deles, que eles estão com aqueles sintomas ansiosos, eles tentarem resolver aquilo, tentar ter um estilo de vida menos ansioso. Agora, Luciano, o contrário, é possível surgir a fobia social apenas na fase adulta? A criança ter passado uma infância tranquila, uma adolescência tranquila, mas chegar na fase adulta e começar a sentir sintomas e desenvolver a doença? É possível que os sintomas eles comecem a ocorrer na idade adulta, mas com certeza houve, né, acontecimentos aí anteriores que foram somando para que essa doença ela, né, fosse aparecer na idade adulta. Seria um acumulado assim? É isso. Um trauma na vida adulta talvez não poderia causar isso, não? Alguém que nunca teve nenhum sintoma e de repente se vê diante disso, isso não é comum? Eu desconheço, né, vamos dizer, um fato, né, porque, né, do caso da fobia social, eu desconheço. O senhor conhece? Não. Mas algo que vem se desenvolvendo, então? Isso é o que a gente chama de pré-morbidade, né? A questão da timidez e da fobia social. Por exemplo, aquela história do caminho de ida e caminho de volta. O fóbico social, muitas vezes, foi um tímido no passado. Mas nem todo tímido vai se tornar um fóbico social. São pessoas que se sentem altamente desconfortáveis em meio social. Bom, hoje se fala algumas vezes das pessoas falarem que muitas vezes, justamente por causa dos problemas de saúde mental que as pessoas estão tendo normalmente, que há uma medicação às vezes excessiva, ou seja, tentar se resolver tudo com remédios. No caso da fobia social, muitas vezes isso acontece. É algo que preocupa os profissionais, essa questão da medicação excessiva? Isso. O tratamento que é considerado de escolha para a fobia social é a terapia cognitivo-comportamental. Mas o tratamento medicamentoso também tem o seu valor. Né? O ideal é que as duas coisas sejam associadas e pesadas, de acordo com o que for adequado para cada caso. Não tentar padronizar muito uma conduta, avaliar caso por caso, porque as pessoas são diferentes. Você concordou na hora que eu falei da medicação excessiva aqui? Você já tem alguma experiência com isso? Como é que você vê, às vezes, a questão de muito medicamento enfim, isso pode, às vezes, até prejudicar? Eu penso o seguinte, que se você está bem acompanhado, se você tem um bom psiquiatra, né, e um bom psicólogo, isso não vai ocorrer, né? O que acontece muito são as pessoas, elas começarem um tratamento de forma errônea. Então, muitas vezes a pessoa vai, eu até brinco, né? Eu falo assim, a pessoa vai no ginecologista, né? Ou no pneumologista, fala que não está bem, né? Que não está dormindo bem, aí o médico, que não é especialista, dá um remédio, não, vou te dar esse remedinho para você dormir, eu vou te dar esse remedinho aqui para você ficar melhor. E ele medica, mas acontece que ele não é especialista. É a mesma coisa de eu ir, né, num gastrologista para tratar o meu pulmão, né? Então, o primeiro passo é justamente as pessoas entenderem, né, que o psiquiatra e o psicólogo, eles estudaram justamente para tratar a doença mental.
E que doença mental é muito mais comum do que a gente imagina. Porque eu digo o seguinte, que dificilmente nós não temos pelo menos uma depressão leve durante a vida. E depressão é doença mental, né? Então, primeiro a gente precisa desmistificar isso. Para as pessoas procurarem os profissionais, né, que são os profissionais especializados e que façam um acompanhamento, porque um outro grande problema que acontece é as pessoas vão uma vez, muitas vezes nem no especialista, depois começam só a buscar receita. Então, obviamente, né, você tem que estar sempre sendo reavaliado para saber se a conduta tomada é a correta, porque cada pessoa é única. Um medicamento que deu certo para o fulano não significa que vai dar certo para outra pessoa. Então, esse excesso de medicação, eu acho que ele ocorre quando não tem uma estrutura, né, bem formada, um acompanhamento, né? Porque se tem, eu acho que tem justamente que ser tratado sim. Porque quanto antes, qualquer doença, seja ela mental ou não, quanto antes você trata, a chance de sucesso é muito maior. Com certeza. Bom, queria mostrar para vocês uma outra reportagem que a fonoaudióloga Ana Carolina Marinho fez uma pesquisa sobre o medo de falar em público entre os jovens. Nossa repórter Cláudia Gabriel conversou com ela e nos conta quais foram as principais conclusões. Foram 1.124 questionários com 54 perguntas e uma grande curiosidade sobre o medo de falar em público e a timidez entre os universitários. A fonoaudióloga Ana Carolina escolheu o tema para estudo no mestrado. A partir de questões sobre o comportamento dos estudantes, foi possível avaliar como eles agem no convívio social e qual a percepção sobre a própria timidez. 70% dos entrevistados se declararam tímidos. É uma cobrança excessiva que temos hoje conosco mesmo, sabe? Assim, de achar sempre de um pensamento autossabotador, que você não é capaz, que você não vai conseguir e deixa essa insegurança te dominar. Por isso que esse nível foi bastante elevado, assim, de cobrança mesmo. A timidez ao falar em público dá sinais. Os números da pesquisa mostram os principais sintomas. Rubor facial, 51,8%. Tremor das mãos, 59,8%. Taquicardia, 64,7%. Respiração ofegante, 95,6%. Pode parecer difícil encarar uma plateia, fazer um discurso, expor o ponto de vista e até manter contato visual numa discussão. Mas a fonoaudióloga diz que é possível vencer tudo isso com uma assessoria comunicativa e um trabalho conjunto. Essa habilidade de falar em público, ela deve ser treinada, deve ser aprimorada. Não são todas as pessoas que já nascem com essa habilidade. Tem alguns que sim, realmente é um dom, mas em outros casos a pessoa não nasce com esse dom. Ela precisa desenvolver, aprimorar essa habilidade. O mais importante é isso, aprender todas essas habilidades e colocá-las praticando no seu dia a dia. Bom, Felipe, uma coisa que chamou a atenção ali da reportagem é que ela fala um pouco da questão da cobrança excessiva que a gente tem hoje, né? Seja profissionalmente, seja nos estudos. Isso pode colaborar para a questão da fobia social e para o medo de falar em público ali? Sem dúvida que sim. Hoje em dia não dá mais para você falar em viver totalmente sem ansiedade. O mundo está globalizado, as coisas estão cada vez mais difíceis, o nível de exigência tem só subido. E os estressores ambientais, eles têm sim um papel muito importante no desenvolvimento da fobia social. Ou seja, isso pode colaborar e pode fazer com que a pessoa que tem um pouquinho, talvez aumente justamente por causa da cobrança excessiva. Exatamente. E, Luciana, é comum pessoas abandonarem, às vezes, o trabalho ou os estudos, no caso dos jovens ali, também terem dificuldades, não serem aprovados, por causa de fobia social, de timidez, de dificuldade de falar? Com certeza, né? Eu tenho alguns pacientes que têm uma grande dificuldade em seguirem, né, com suas vidas, né, profissionais ou na escola em função disso. Agora, eu queria, assim, né, complementar o que a fonoaudióloga falou, o seguinte: eu entendo que essa fobia, né, ao aprender a técnica,
Você vai estar aprendendo uma forma de se colocar. Mas se você não trabalhar isso em terapia, você vai simplesmente repetir ali uma receita. Então, eu acredito que realmente, assim, até essa cobrança, porque cobrados, né, todos nós somos. Agora, como que a gente vai reagir a isso é muito individual. Então, se você faz uma boa terapia, né, você fica mais seguro e aí, dependendo da cobrança que você tem, você também vai decidir se aquilo ali faz sentido ou não para você, né? Porque cobrado a gente vai ser. Todo mundo é o tempo todo, né? Todo mundo é, mas a gente pode escolher se aquilo ali vai nos afetar ou não, né? E muitas vezes, assim, a própria cobrança, né, que afeta mais, né? A pessoa muito rígida, muito exigente com ela mesma. Então, assim, né, trabalhar essa questão de que, né, a gente está aqui desenvolvendo, aprendendo, né, e que também a gente não tem que acertar o tempo todo, né, porque fica, não posso fazer isso, e às vezes, dependendo do erro, até na apresentação, pode ser até engraçado, né, então as pessoas às vezes se levarem menos a sério, né. Verdade. Existe alguma relação entre a questão da fobia social, da timidez, da ansiedade, de um eventual aumento no consumo de drogas e de álcool na fase adulta? Sim, existe. Essas pessoas são mais propensas a consumir mais bebida alcoólica, cigarros e drogas mesmo, porque elas tentam buscar como se fosse um alívio para o sofrimento delas nesse uso de substâncias. Então, o risco delas desenvolverem um quadro de dependência é um pouco maior. É maior. A gente está caminhando para o finalzinho, mas eu queria te perguntar, Luciana, uma questão que você tocou aí no meio do programa, que é a questão das redes sociais. Isso. Hoje a gente tem um contato e uma comunicação via rede social muito grande. Isso pode ajudar ou, pelo contrário, pode atrapalhar quem sofre desses problemas de timidez, ansiedade e fobia social? Eu acho que as redes sociais, elas podem ser utilizadas de uma boa forma, como podem ser utilizadas de forma negativa. Ela se torna um problema para quem já tem uma tendência, né, para desenvolver a fobia social, ou que já tem a fobia social, ela se torna um problema porque a pessoa, ela de certa forma, ela vai nutrindo, né, a carência, porque nós somos carentes, a gente precisa de algum contato. Então, através das redes sociais, as pessoas acabam se comunicando, né, seja através de um Instagram ou de um Facebook, comunica ali com um ou com o outro. E isso a pessoa fica na zona do conforto e acaba realmente não tendo, né, contatos diretos com as pessoas. E também pode prejudicar a partir do momento que uma pessoa sofre, por exemplo, um bullying ou é muito criticada através das redes sociais. Coloca uma foto e as pessoas criticam, ou falam uma coisa, as pessoas criticam. Então, se a pessoa já é insegura, né, e tem essa fobia, isso vai piorar, né? Então, assim, eu acho que as redes sociais, elas deveriam ser usadas como um meio de, vamos dizer assim, né, de dividir informação, né? Eu acho até menos opinião e mais informação. E que essa troca, ela deveria ser, né, mais direta mesmo com as pessoas. Perfeito. Queria agradecer muito a presença da Luciana aqui, agradecer também a presença do Felipe, agradecer a você que nos acompanhou. Nós falamos um pouco hoje sobre a fobia social. O Panorama fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.